Fala galera, beleza? Hoje a gente vai continuar falando sobre ondas, mas a gente vai focar na linda onda sonora, no nosso som que está aí presente nas músicas, seja no barulho aí de carro, seja em qualquer coisa que a gente consiga ouvir, né? Nossa onda sonora, mas o que é composto, o que é o som, né, de fato? O som, pessoal, nada mais é do que uma sucessão, tá, que a gente percebe no ar, de compressão e rarefação das moléculas do ar, ok? Ou seja, uma frente de compressão de natureza mecânica, ou seja, precisa de um meio para se propagar. Ela não pode se propagar no vácuo, galera, não pode, ok? É uma onda mecânica longitudinal, beleza? Bom, no ar ela tem velocidade de cerca de 340 a 343 metros por segundo. Isso é uma temperatura mais ou menos de 20 graus Celsius, ok? Na água, essa velocidade já é maior, já pula para 1450 metros por segundo, galera. E no solo, né, por exemplo, antigamente, né, os guerreiros mais antigos, tipo os índios e tal, eles colocavam o ouvido no chão. Por quê? Para poder tentar perceber com maior antecedência a aproximação dos inimigos. Porque no sólido, tá, a velocidade é maior do que nos líquidos e que, por sua vez, é maior do que nos gases. Beleza? Então, pessoal, se liga aqui, ó, velocidade do som na água, 1450. No ar, que é muito mais comum da gente ver, 340 metros por segundo. Joia? Bom, tem um intervalo de frequência que a gente consegue ouvir, né? Certos animais escutam mais do que a gente, como o cachorro, outros escutam menos. A frequência que a gente, no intervalo, né, de frequência audível que a gente tem, vai de 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, 20 kHz, ok? Acima disso já é o intervalo de ultrassom, maior do que 20.000, né, 20 kHz, tá bom? Menos do que 20 Hz é o infrassom, tá? E aqui só para poder idealizar, né, que para vocês, ó, imagina que alguém está gritando, pá, gritei, fui eu, gritei. Então aqui a gente tem as moléculas que estão bem comprimidas, que representam, né, um ponto, por exemplo, seria a crista da onda, tá? Ponto de maior amplitude. Na região de rarefação, que é quando as moléculas estão mais espaçadas, vai representar o vale, ok? Depois vai ter outra regiãozinha aqui, ó, comprimida, que vai representar a crista e assim sucessivamente. Até chegar ao nosso tímpano, beleza? Que vai vibrar e aí essa vibração vai transformar em pulso elétrico que vai chegar ao nosso cérebro. E o cérebro vai entender do que se trata. Fechou? Olha que bonito, né, cara? A física é linda. Bom, pessoal, aí tem algumas características, algumas qualidades muito importantes para poder a gente verificar aqui, ó. A primeira delas é a altura. A altura, pessoal, é o que vai fazer a gente distinguir sons graves, ou seja, de baixa frequência, de sons agudos, que são alta frequência. Então, a altura está ligado com a frequência, não é com a intensidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Fala, nossa, esse som está alto porque você aumentou o volume. Está errado, ok? Som alto significa som de alta frequência, agudo, baixo comprimento de onda, ok? Som grave, som de baixa frequência, alto comprimento de onda, ok? Tá errado falar que o som tá alto quando você quer dizer volume, tá bom? Timbre, timbre é a característica que consegue, né, permite que a gente observe, né, e sinta que um som está vindo de uma fonte e um som de mesma frequência, como por exemplo se for música, né, a mesma nota está vindo de instrumentos diferentes. Como que a gente percebe isso? Através da forma dessa onda. As formas vão ser diferentes, apesar de terem a mesma frequência. Tudo bem? Então timbre distingue fontes, tá ok? Que estão emitindo o mesmo som. A altura que está ligada à frequência, beleza? Permite você distinguir da mesma fonte sons diferentes, né? Graves e agudos. Ok? Bom, agora já falando sobre a intensidade, né? Que está ligada ao que a gente chama de volume, representa o que é um som forte de um som fraco. O que é um som forte e um som fraco? Som de alta intensidade é chamado forte. Baixa intensidade é chamado de fraco. Ok? Então, qual é a sequência lógica, pessoal? Uma onda de alta amplitude, lembra, uma onda ela faz o quê? Transporta energia. Então, uma onda de
alta amplitude significa que ela transporta muita energia. E quanto maior a energia transmitida, maior é a intensidade. Perceberam o raciocínio? Então a intensidade está ligada aqui, ó, à amplitude da onda. Ok, pessoal? Então, ó, a definição de intensidade é a potência, ok? Que é dada em watts, por unidade de área, por área. Então, por metro quadrado. Ok? Então, a unidade de potência é watts por metro quadrado. Porém, potência é o quê? É a energia que foi transferida em um certo intervalo de tempo. Então, a energia acaba sendo, ó, potência é a energia sobre o tempo, beleza? Dividido pela área. Tá bom? Então, a energia em joule e o intervalo de tempo em segundos. Tá bom? É muito comum a gente medir a intensidade de uma onda através do seu nível de intensidade sonora. Como? É aquele famoso decibel, né? A escala que a gente utiliza. Como que a gente calcula esse nível de intensidade aqui, ó, que eu chamei de beta? É 10, por isso é um decibel, né? Vezes o log da intensidade do som que você está ouvindo, da onda que você está percebendo, dividido por I0. O que é esse I0, Jason? É o limiar da audibilidade, ok? É o mínimo de intensidade que o ser humano consegue perceber, tá? E esse limiar é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, ok? Então, é só você pegar log, né, do I, que é da intensidade lá da onda, que a questão vai dar, dividido por 10 a menos 12. Beleza, pessoal? É basicamente isso. E aí aquele conhecimentozinho de logaritmo básico que a gente tem lá da matemática. Tranquilo? Bom, um fenômeno interessante que a gente tem nas ondas sonoras tem a ver com a reflexão. Por quê? Bom, o mínimo de tempo necessário para poder a gente perceber, pessoal, a diferença entre um som emitido e o recebido, tá? É de 0,1 segundo. Esse é o menor tempo que a gente consegue perceber desses sons, tá bom? Então, quando a gente tem, tá? A gente emite um som, beleza? Ele foi, interagiu com o obstáculo e retornou, por exemplo, com a parede, tá? Se isso tudo acontecer em menos de 0,1 segundo, o que a gente tem chamado de reverberação, é um prolongamento do som, ok? E quando esse intervalo de tempo entre a emissão e a percepção do som é maior do que 0,1 segundo, a gente acaba tendo um fenômeno de repetição, que é chamado de eco. Então a gente consegue perceber. Eu falei e agora já estou me ouvindo de novo, porque eu percebi o som. Eu ouvi quando eu emiti e ouvi quando ele retornou após refletir no obstáculo. Tá vendo? Então isso é o eco. Tá? E qual é a distância mínima para se ter eco? Bom, você tem que considerar o seguinte: você emitiu a onda, ela vai bater no obstáculo e vai retornar. Então ela percorre uma distância d indo e uma distância d voltando. Se a gente considerar a velocidade do som como 340 metros por segundo, pessoal, a distância mínima que você tem que ter para produzir o eco, né, a distância que você tem que estar do obstáculo é de 17 metros. É a distância mínima aí que a gente tem, considerando, claro, a velocidade do som como 340 metros por segundo. Belezinha até aqui? Como o som é uma onda também, galera, pode rolar com ele o fenômeno da interferência, se você tiver duas fontes que estão ali consideravelmente próximas. Por quê? Bom, dependendo da diferença de caminho que tenha de uma fonte até um certo ponto que você vai analisar, que eu vou chamar de P, tá? Em relação à fonte secundária 2 aqui, ó, essa diferença de caminho aqui, ΔD, tá? Vai resultar em uma interferência construtiva ou destrutiva. Qual a condição para isso? Bom, se essa diferença for um múltiplo inteiro de comprimento de onda, por exemplo, n igual a 1, 2, 3, beleza? De um comprimento de onda, a gente vai ter uma interferência construtiva, que a gente chama de ponto de máximo ali, ok? E se, para a mesma coisa, de n igual a 0, 1, 2, assim vai, eu acabar tendo um múltiplo não inteiro, como por exemplo, meio, 1,5, 2,5, 4,5 e assim vai, do comprimento de onda, dessas ondas, né, emitidas pelas fontes, eu vou ter uma interferência destrutiva. E aí o que eu chamo de ponto de mínimo, tá? Então eu vou ter uma condição de máximo quando tiver um número inteiro de comprimento de onda, ok? E eu vou ter uma condição de mínimo quando eu tiver
um múltiplo de meio comprimento de onda, tá bom? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e assim vai, tá bom? Estou considerando, claro, que essas fontes estão emitindo, né, a mesma frequência, tá bom? Então, é o mesmo comprimento de onda e elas estão em fase, tudo bem? Bom, pessoal, e aí já pegando um pouquinho, né, com os instrumentos musicais que a gente utiliza, né, em formas de tubo, como uma flauta, por exemplo, oboé, clarinete, assim vai. O que acontece, né, com eles? Bom, vai depender da sua forma, tá? Vou pegar aqui, ó, no primeiro caso, vou considerar que ou as extremidades deles estão abertas ou fechadas, ok? Bom, o que vai acontecer? Pessoal, na primeira condição, ou seja, quando eu formo a onda estacionária na sua forma fundamental, ou seja, no primeiro harmônico, eu tenho metade de um comprimento de onda, vocês estão vendo? Isso para um tubo de tamanho L, tá? Aqui, ó, Lzão. Ok? Bom, então eu tenho meio comprimento de onda, porque se vocês imaginarem aqui comigo, se eu for continuar essa figura, ó, aqui eu já completei, então aqui eu tenho metade. Qual é a diferença quando o tubo está aberto e está fechado? A diferença é que na extremidade fechada eu tenho um nó se formando aqui, tá vendo? Se forma um nó. E quando eu tenho extremidade aberta, forma um ventre aqui, ó. Ok? A barriguinha aqui da nossa onda. Ok? Bom, então, nos tubos ou com as duas extremidades abertas ou as duas fechadas, a frequência da onda estacionária lá dentro vai depender do harmônico que eu tenho. Então, a frequência para um harmônico N vai ser N vezes a velocidade, ok? Dividido por 2 vezes o comprimento desse tubo. Ok, pessoal? Só lembra o seguinte, extremidades abertas eu formo ventre, extremidade fechada eu tenho que ter um nó. Tá? Mas o que pode acontecer também é eu ter apenas uma das extremidades fechada e a outra vai estar aberta. O que acontece, Jason? Ué, simples, imagina que você pega aqui, ó, corta esse tubo no meio aqui, ó, esse tubo fechado. Se você cortar ele no meio, vai ficar um lado fechado e o outro lado vai estar aberto. E lembra, na parte aberta tem que ter sempre um ventre, ok? Então, ó, se aqui eu tinha metade de um comprimento de onda, quando eu cortar o tubo e deixar só uma extremidade fechada e a outra aberta, eu vou ter a metade da metade do comprimento de onda. Então, eu vou ter 1/4 de comprimento de onda no harmônico fundamental, ok? Mas aí, pessoal, o que acontece? Por conta dessa condição de necessariamente ter que ter um nó na extremidade fechada e um ventre aqui na aberta, quando eu tenho esse tipo de tubo com uma das extremidades fechadas, tá? Eu só consigo formar harmônicos ímpares, apenas os ímpares, ou seja, N igual a 1, 3, 5, 7 e assim vai, tá bom? E o que muda na equação é que como eu dividi o tubo no meio, ao invés de ser 2, ali passa a ser 4. E meu N só pode ter valores ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim vai. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Bom, e para a gente encerrar essa parte aqui de ondas, pessoal, temos um assunto aqui que é muito corriqueiro, muito comum no nosso dia a dia, que é o efeito Doppler, né? Que é a sensação que a gente tem, né, de que, por exemplo, a gente está na rua, passa um carro buzinando pela gente. A gente percebe quando ele aproxima, está bem perto e já passou, por quê? Por conta da mudança na frequência da sua onda. Por quê? Por conta desse movimento relativo do observador, que é você, e da fonte, né, que no caso seria o carro, a diferença entre a frequência emitida por essa onda, nessa frequência F, e a sua frequência percebida, chamada de frequência aparente, F', vai ser dada pela seguinte forma, pessoal. F' vai ser F, beleza? Que é a frequência emitida, a frequência real, né? Vezes a velocidade do som, tá? Mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tá bom? Agora só um cuidadozinho com a convenção de sinais. Lembra que o Jason já falou com vocês sobre isso, tá? Na física, a gente sempre escolhe um sentido para ser positivo e o outro tem que ser negativo, tá bom? Então, né, se um se move, né,
em direção em mesma direção, só que sentido oposto, né, a um outro corpo, né, significa que um deles tem que ter velocidade positiva e o outro negativa, tá? Então qual é a condição? Bom, o observador, se ele se aproxima da fonte, tá, você coloca a velocidade do observador positiva. Se o observador está se afastando da fonte, você coloca uma velocidade negativa, você usa o sinal de menos, ok? Porém, se a fonte estiver se aproximando, essa velocidade tem que ser negativa, tá, da fonte. E se a fonte estiver se afastando, beleza? Essa velocidade da fonte vai ser positiva, tá vendo? O que acontece com o observador acontece com o sentido oposto, com a fonte, tá bom? Jason, como que eu faço para lembrar isso? Simples, é só você lembrar do que acontece na prática. Quando vocês estão se aproximando, a frequência do som aumenta absurdamente. Você sente, você experimenta, né? Você percebe uma frequência que é mais alta do que a frequência real. E quando a fonte está se afastando de você, ou você se afastando da fonte, a frequência percebida é menor do que a frequência real. Então, esse é o efeito Doppler, galera. Aproximou, frequência aumentou. Afastou, frequência percebida diminuiu. Tudo bem, galera? Então, esse foi o nosso estudo de acústica, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.